nome é Paulo Henrique, sou professor do CEL Parque Veredas, analista. E a minha história no esporte ela é bastante diferente, né, do pessoal que é atleta, né? Eu nunca fui assim atleta mesmo, né? E na verdade, quando criança, eu sempre fui excluído das atividades físicas, até pela minha mãe, que não deixava eu fazer porque eu tinha problema de bronquite. E eu lembro que em 88 eu entrei no Senai. E no Senai eu tive um professor chamado Caetano. Minha mãe foi conversar com ele e falou: olha, Caetano, o meu filho tem problema de bronquite, ele não pode fazer atividade física. E o Caetano falou para ela: dona Cida, deixa comigo. Ela falou: tudo bem. Ele me colocou para correr. Eu ficava correndo em volta, todo mundo jogando bola e eu correndo em volta da quadra. E chegava na hora de tomar banho, ele desligava e eu tinha que tomar banho gelado. A primeira semana eu achei que eu fosse morrer. Me atacou bronquite, aquela crise, eu falei: meu Deus, vou morrer. Esse professor tá querendo me matar. Só que depois daquela primeira semana, nunca mais eu tive problema de bronquite. E isso, assim, me marcou muito pela questão, né, que eu sempre fui super frágil com essa questão de saúde e de repente essa questão ficou para trás, né? Então eu conheci atividade física, passei a ter mais saúde e aí isso me motivou a vir trabalhar com isso. E hoje eu trabalho com a área mais voltada a fitness, que é justamente para dar qualidade de vida e saúde para as pessoas, né? Então isso mudou completamente minha vida naquela época, né? Naquela época de 88, o professor Caetano, eu lembro muito. Achei que ele queria me matar, mas ele me fez um bem danado e hoje eu retribuo fazendo bem para outras pessoas. Meu nome é Tânia Cristina, sou analista do CEL Parque Veredas da direção Miguel Paulista. A parte da educação, de um modo geral, começou com uma professora de matemática, ainda na sexta série, onde me encantou a forma que ela ensinava, que ela trazia os alunos para perto dela para poder incentivar a melhorar. E já na faculdade, quando eu escolhi a educação física, o professor Almir Teles, que até hoje para mim é o meu mestre, que trabalhava com educação física adaptada, que me mostrou que ser diferente, como diz ele, ser diferente é algo comum e me fez entrar mais forte ainda. Eu sempre fui pequena, sempre gostei de esporte, sempre tive dificuldade em entrar em todas as modalidades devido ao tamanho. E ali ele conseguiu provar que tudo que a gente consegue, que a gente quer, a gente consegue batalhando. Então esse foi um dos principais motivos eu entrar no esporte, na educação e acreditar que todo mundo pode vencer junto. Meu nome é Jéssica, eu sou analista de esporte, eu estou na rede municipal há 7 anos e na estadual há 9 anos. Eu sempre fui uma aluna assim, que não ligava muito para a educação física na escola, né? Diferente da maioria dos professores de educação física. Mas eu tive um professor que, assim, ele mudou muito a minha visão de educação física na época, quando eu estava no ensino médio, e ele era um professor que sempre insistia para a gente participar de alguma atividade esportiva, de se manter ativo, fazer alguma atividade legal. E aí, de tanto ele falar, eu acabei entrando naquela época no time de futebol da escola feminino, futebol de campo feminino e de basquete. E foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, né? Mas ele fazia coisas que todo mundo achava que era extraordinário. O nome dele era Newton. Ele ia com a gente andando de Itaim Paulista até Itaquá para arrumar um campo para a gente treinar para os jogos, né? E todo mundo achava loucura, vai sair com um monte de adolescente andando na rua, passando por caminhos de trem para poder arrumar um campo para treinar. E assim, ele acreditava muito na gente, tanto os bons quanto os maus alunos. Ele falava assim que todo mundo tinha uma chance. E jogando com ele a gente conseguiu chegar ao final de uma Copa chamada Guaraná. A gente tinha condições humildes, conheceu um lugar incrível que a gente nunca tinha ido, que foi ir até um super restaurante no Itaim Bibi, né? E conhecer o Ronaldo e o Kaká na época. Então, pra gente aquilo foi maravilhoso, uma história única. E aí, depois daquele professor, eu comecei a ver a atividade, o esporte de uma forma diferente. Não só porque até aquela época eu achava que o esporte era só uma besteira, né? Eu era muito estudiosa, aluno muito estudioso geralmente não vê o esporte como algo importante, né? E aí eu comecei a ver o esporte de uma forma diferente. Quando eu tive que escolher qual faculdade que eu ia fazer, ele foi a primeira pessoa que veio na minha mente e eu pensei em fazer educação física. Eu sou o professor Rogério, da DRE Itaquera, da MF Clotilde Rosa, estou há 12 anos na rede municipal. Na verdade, quando eu falo da história de educação física, eu tenho 3 pontos que eu acho que são importantes falar.
Quando eu era bem pequeno, eu lembro da quinta série, um fato interessante, né? Assim, meus pais tinham que trabalhar, então eu saía da escola para casa por conta de tomar conta da minha irmã mais nova, né? Então essa era a minha rotina. As aulas de educação física eram um espaço assim meio assim, eu ficava meio travado porque eu era magrelo, né? O óculos fundo de garrafa, né? Ligava mais aos estudos e assim, não jogava futebol nem nada disso, então sempre aquela coisa da molecada enchendo o saco. Aí eu lembro, o professor Wagner, um dia ele chegou bem perto do meu ouvido e falou assim, ó, acredita mais em você. Aí eu virei para ele e falei assim, professor, mas sabe que eu não sei jogar bola? Ele falou assim, não, hoje a gente vai fazer um negócio diferente, nós vamos fazer um negócio chamado atletismo. Acredita em você. Não acredita no que os outros falam que você não consegue fazer. Acredita em você. Aí ele fez uma aula com corrida e aí eu descobri que eu era muito mais rápido que todo mundo da turma. Eu corria mais que todo mundo. Aí depois daquele dia, sabe, aquela questão da autoestima, aí eu comecei a pensar, nossa, eu tenho uma qualidade bacana. Ponto. Aí morreu minha história com o professor Wagner. Passaram alguns anos, eu comecei a fazer o curso de jornalismo, e aí eu tive que trancar o curso de jornalismo por conta de dificuldade de transporte, muito longe do trabalho para a faculdade, grana também. Aí eu saí do banco, que eu era bancário, resolvi deixar essa vida de lado, e fui trabalhar num lugar chamado Centro de Informação e Cultura Dom Bosco. Lá eu conheci outros profissionais de educação física, mais velhos que eu, professor Pacheco do judô, professora Regiane de ginástica artística, professor Marcos, né, que também é da rede hoje em dia, também de ginástica artística. Quando eu olhei para aqueles caras e o que eles faziam com a molecada que vivia em situação de vulnerabilidade, que não tinham quase nada e a sociedade virava a cara para eles, mas lá eles se transformavam em protagonistas, eu falei, é aí que eu quero entrar. Comecei a fazer o curso de educação física, então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, quando eu entrei na rede em 2008, conheci uma tal de professora Rosângela dos Santos, né? Que hoje ela se aposentou ano passado, né? Foi a minha grande inspiração nessa continuidade. Eu já tinha uma carreira dentro da educação física, mas a imagem daquela professora, dedicada, humilde, né? Abraçando a todo mundo como se fosse seu filho, como se fosse, sabe, a pessoa que mais precisasse, só reforçou aquilo que eu aprendi lá atrás com o professor Wagner sobre não desista, acredite em você e principalmente, você faz a diferença na vida dos outros.